sejam bem-vindos ao canal Ciências Sociais da Terra e do Espaço. Me chamo Raul Pomer e hoje vou mostrar aqui para vocês rapidamente no SPSS como fazer uma análise fatorial com o método dos componentes principais. Então, pessoal, a ideia é o seguinte aqui hoje. Não me aprofundar tanto com cada parâmetro e método que vamos ver aqui no software. E tem métodos que merecem por si só um vídeo. E hoje eu vou fazer mais uma análise direta para mostrar para vocês como que fica a cara dos resultados, quais são os parâmetros mais importantes que a gente deve olhar, ok? Bom, primeiramente aqui a gente tem um banco de dados, meu mesmo, tem 230 ocorrências e são dois construtos da Teoria Unificada do Uso da Tecnologia 2, do Vennkatest 2012. Então, o primeiro construto aqui é a expectativa de performance, que está sendo mensurado com 4 itens, e o outro construto é a expectativa de esforço, também mensurado com 4 itens. O pessoal aí de psicometria, de psicologia e ciências sociais deve saber do que eu estou falando, principalmente porque são áreas que utilizam muito escala de mensuração. Mas esse tipo de análise de componentes principais, ele pode ser utilizado por outras áreas, inclusive aí o pessoal da biologia. Então, deixo aí na tela para vocês um pouquinho dos itens da escala. Vocês podem ver que cada código, por exemplo, P1, é referente a uma afirmativa, que está medindo a expectativa de performance, e assim por diante. Bom, aqui no software, no SPSS, a gente vai em Analyze, Dimension Reduction e Factor. Uma coisa, eu deixo meu SPSS em inglês, porque quem vive de pesquisa sabe que a maioria das publicações que a gente faz hoje em dia tem que ser em inglês, e deixando o software em inglês já é uma mão na roda. Mas se tiver algum termo que eu possa traduzir aí para o português, eu falo para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, Analyze, Dimension Reduction e Factor. Clico, vai abrir uma telinha aqui com todas as nossas variáveis. Para critério explicativo, eu vou usar só a expectativa de performance. Então eu vou selecionar os 4 itens que mensuram ela. Clico aqui na setinha, então vocês vão ver que eu vou botar aqui em variáveis. E temos outras caixinhas aqui do lado. O primeiro é o descritivos. Eu costumo selecionar os descritivos univariados. Vai me dar a média e desvio padrão de cada item. E também eu quero o teste KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. Eu vou explicar para vocês rapidamente e aqui no vídeo, mas é claro que esses dois testes por si só merecem um vídeo. Então fiquem atentos aí no canal que mais para frente eu vou fazer outro vídeo desses. Clico em Continue, vou em Extraction. Vocês vão ver aqui em Método. Hoje a gente vai fazer os componentes principais, mas tem muitos outros métodos que também merecem um vídeo para explicar cada um deles. Hoje vamos focar aqui nos componentes principais. Eu vou querer o Script Plot. É um gráfico que vai me dar fica mais fácil de visualizar o componente, neste caso o componente principal. O método de extração, eu vou deixar o que vem de fábrica, que é o maior que 1, esse A em velho. Se eu não me engano, a tradução de A em velho é alto valor. Clico em Continue. Vamos para a rotação. Também aqui, cada rotação que a gente vê merece um vídeo explicativo. Hoje vamos deixar no Verimax, mas tem algo importante que vocês precisam saber. Por exemplo, se um dos fatores a gente espera que eles sejam correlacionados, a gente usa a rotação oblíqua. Quais são os oblíquos? Tem o Oblimin, que é o Direct Oblimin, e o Promax, que também ele é uma rotação oblíqua. Caso os fatores não devam ser correlacionados, a gente usa o Varimax, Equimax e o Quartimax. Então, só para recapitular, rotação oblíqua, Promax e Direct Oblimin, ortogonais, Varimax, Quartimax e Equimax. Vamos deixar o Varimax, clicamos em Contínuo,
Os scores. Se a gente quiser salvar os scores fatoriais como variáveis, era só clicar aqui e eles iam aparecer aqui na nossa tabela de valores de dados como variáveis. Mas eu não quero, vou deixar desmarcado. E nos options também, vou deixar tudo do jeito como está. Aperto OK. Vai aparecer aqui os nossos resultados. O primeiro são as estatísticas descritivas. Então temos média, desvio padrão e a quantidade que foi analisada, que é 230, né, o nosso N. Temos aqui então a média para o item PE1, que é uma média de 5,71, com desvio padrão de 1,43, e assim por diante para cada item. O teste KMO e o teste de Bartlett. O KMO deu 0,811, varia de acordo com o autor a análise desses parâmetros, mas de acordo com o Hare, que é o mais utilizado na área de administração, e tem lá no seu livro Análise Multivariada de Dados, qualquer coisa acima de 0,500 está ótimo aqui. Para o teste de Bartlett, temos significância também. Então, esses dois testes vão dizer que a nossa fatorial tem uma certa relevância, né? Aqui embaixo a gente tem a nossa matriz de componente, onde a gente pode ver as cargas fatoriais que temos aqui, no caso do componente 1, com os nossos 4 itens, e a rotacionada. Por que não apareceu a nossa rotacionada com Varimax? Porque no nosso caso a gente só teve a extração de um componente. Era necessário uma extração de 2 componentes ou mais, mas tudo bem. Então eu vou colocar isso daqui para cima que fica mais fácil da gente analisar com as comunalidades. Aqui a gente tem a variância total explicada. O primeiro componente, com 2,771, explica um total da variância de 69%. Como a gente colocou o parâmetro lá para extrair valores maiores que 1 no INIA velho ou no alto valor, a gente só teve um componente, que foi esse primeiro aqui. Caso, por exemplo, hipoteticamente, o componente 2 tivesse um IN velho ou alto valor maior que 1, ele também faria parte aqui dos componentes. No nosso caso, só temos um, que explica 69% da variância. Uma coisa interessante que vocês devem saber, se você somar todos os altos valores aqui, vai dar 4, que é o nosso número de variáveis. E dividindo dividindo o nosso IN velho, alto valor, pela somatória, que no nosso caso é 4, vai dar os 69% da variância explicada. Dessa forma, a gente tem nosso screen plot aqui. É possível ver que o nosso primeiro componente e seguido, os 4 componentes que nós temos, cada um está com seu IN velho demonstrado aqui. Então, por exemplo, 2,771 está mais ou menos aqui também. E os outros, a gente já vê que tem uma queda acentuada e um achatamento. Utilizar o screen plot é muito interessante, e principalmente quando você tiver muitas variáveis. Hoje a gente está utilizando 4, mas imagine que pode existir um banco de dados com milhares de variáveis. E você quer fazer essa redução de variáveis utilizando o método dos componentes principais. Então é muito interessante que o screen plot ele demonstra isso mais facilmente. Bom, comparando aqui a nossa matriz do componente com as comunalidades, aqui são as cargas do componente, ou também chamadas cargas fatoriais, que são os pares de correlação dos nossos itens com o componente. E uma coisa interessante, são correlações de Pearson. Se a gente elevar esse número ao quadrado, vai dar exatamente a extração aqui das comunalidades. Ou seja, 832 elevado ao quadrado vai dar 692, que é a porção de variância explicada do nosso componente para a variável PE1. E olha que interessante, isso vai se repetir para todas as variáveis. Existem diversos autores que também apontam números de cartola. O Hare mesmo diz que qualquer coisa acima de 0,5 também é ótimo na extração, que é o que temos aqui hoje. E no componente da matriz de componente, as cargas fatoriais devem ser acima de 0,700.
Mas é claro, há autores que defendem números menores, principalmente se for a discussão da validade de face de um instrumento, por exemplo. Porque, imaginem só, hipoteticamente aqui fica com 699 e por critério você vai excluir ela porque está abaixo de 700, mas na verdade este item aqui ele é uma face do construto que estamos mensurando. A gente precisa lembrar que cada item desse daqui tem uma afirmativa, da qual você tem que concordar ou discordar. E supondo que nós estivéssemos fazendo uma análise dos componentes principais com variáveis que nós não conhecêssemos, por exemplo, a gente ia precisar agora ler o que diz cada variável dessa e dar um nome para o nosso fator ou componente. A exemplo disso, a gente sabe que aqui a gente está mensurando expectativa de performance. Então é claro que nosso componente vai se chamar expectativa de performance, ou nosso fator, ou a nossa dimensão também, como é chamado. Hipoteticamente, vai que esses itens estavam mensurando satisfação. Satisfação no trabalho, satisfação com seu salário. Então, nosso componente poderia se chamar satisfação com o emprego, ou algo do tipo. Faz parte do pesquisador também chegar a essa conclusão a partir dos seus resultados. Pessoal, isso era um pouco que eu queria demonstrar hoje com a análise fatorial, utilizando os componentes principais. É claro, a gente precisa explorar mais o que é o KMO e o teste de Bartlett, explorar um pouco mais também as cargas fatoriais, as comunalidades, mas para quem aí está precisando rodar um teste rapidamente, eu acho que esse é um vídeo bem interessante. Bom, fiquem ligados aí e mantenham os pés na terra e a cabeça no espaço. Tchau, tchau, até a próxima.